Vamos abrir 2 Coríntios, no capítulo 1. E vamos ler só um versículo. Versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Amém. Isto é Paulo a reconhecer a pressão que o Evangelho e a sua vida trazia sobre ele e os que o acompanhavam. Amém. A pressão física foi mais forte nas eras das trevas. Nós vamos ver isso hoje. O profeta fala um pouco sobre isso. E isso foi uma pressão física. O lema até era ou dobra, ou se inclina, ou se submete, ou parte. Esse era o tempo que se vivia. Hoje, a pressão é mais forte espiritualmente. Amém? Vamos ler novamente 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Amém? Podemos ficar de pé? Vamos ler. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podemos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Amém? Amém? Podemos sentar. Como falámos a semana passada, nos próximos 2 serviços, eu não estarei aqui. Em princípio, o pastor também não deve estar, pelo que os médicos nos têm dito. Portanto, a igreja estará aberta e vamos ouvir uma mensagem. Vão ouvir uma mensagem. Mensagem de doenças e aflições. Eu fui ver, só tem um livro aqui. Mas eu vou imprimir mais e vamos ter aqui mais volumes, para que todos tenham um livro e possam acompanhar. O som já está no computador, é só ir lá buscar. Está lá numa pasta, ali no computador. Portanto, os próximos 2 domingos, eu não estarei cá, como já falámos a semana passada, estarei nos Estados Unidos, agradecer as vossas orações. E a igreja, então, terá a mensagem a ser falada. Amém? E, portanto, recomendamos todos a presença de cada um. Amém? A horas, a tempo e com vontade. Amém? Amém. O nosso tema nesta manhã é a pressão, como eu estava a dizer. Na era de Tiatira, na era das trevas, houve uma pressão física. Foi a maior pressão física sobre os cristãos que houve. Porque ou se submetiam ao sistema ou morriam. Era assim. Eram queimados na fogueira, eram torturados, eram levados, arrastados por cavalos pela rua. Todo esse tipo de atrocidades estão descritas na história e nós sabemos que foram feitas a milhões e milhões de cristãos um pouco por toda a parte. Hoje nós estamos num tempo de pressão diferente. Hoje estamos no maior tempo de pressão espiritual
intelectual, mental. Não é? Hoje é um tempo de outro tipo de pressão, outro tipo de nível. Nós parece que vivemos numa paz, parece que vivemos, não é, com a liberdade de religião, parece que esse tipo de pressão não nos vai afetar, mas de facto é um tempo de maior pressão, mas ao nível dos ataques que nós recebemos, do que a Bíblia fala de dardos inflamados do maligno. Não é? Esses dardos inflamados têm a forma de entretenimentos e pensamentos que nos tentam desviar, e de falsas doutrinas para nos desviar da verdadeira palavra e da verdadeira adoração. Não é? E do tempo dedicado a Deus. O profeta diz: outra carga vos não porei. A palavra carga significa peso ou pressão. A pressão das eras das trevas, esta é a era a seguir. A pressão das eras das trevas era dobrar ou partir, dobrar ou morrer. Era a Inquisição, o poder do império a suportar a adoração a Satanás. Cada era teve as suas pressões. Por exemplo, uma grande carga da última era é a pressão das riquezas, da vida fácil, das tensões nervosas, numa era complexa que parece que não estamos adequados a viver. Porquê? Porque parece que quanto mais as pessoas têm, parece que não há satisfação. As pessoas não conseguem viver com aquilo que têm, as pessoas não se sentem satisfeitas com aquilo que têm, as pessoas aspiram sempre a mais. Eu li algo esta semana que me trouxe uma certeza no coração, e houve uma reunião de 69 multimilionários nos Estados Unidos. E eles reuniram-se. Os multimilionários são pessoas que vivem sozinhas, porque são pessoas que estão habituadas a quem vive à sua volta lhes vá pedir coisas e esteja com interesse. Então normalmente são pessoas solitárias, porque aprendem isso pela pior forma. Então eles eles decidiram formar essa reunião, onde estavam os 69 dos mais ricos do mundo. E eles reuniram-se, e o sentimento foi à vontade, porque eles conseguiam entender-se uns aos outros. Porque todos eles viviam da mesma forma. E todos eles passavam pelos mesmos problemas e pelas mesmas questões. E houve um deles que se levantou e disse: eu passo a minha vida a distribuir o dinheiro que eu tenho. E ele disse: a última obra que eu quero fazer antes de sair desta terra é que o meu cheque seja devolvido sem cobertura. Isto quer dizer o quê? O que eu quero fazer até morrer é desfazer-me de todo esse dinheiro que eu tenho. E isso dá-nos a certeza de que o dinheiro não traz felicidade nenhuma, nem traz satisfação alguma à nossa vida. Amém? Porque eles têm no todo. E dizem que passam a sua vida, passam a sua cabeça cheia de como se vê livres daquilo. Amém? E isso trouxe-me uma paz ao coração ao ler aquilo. Amém? E são homens que estão a fazer grandes obras sociais, na educação, na descoberta de novas vacinas, de passar a levar crianças para tirar a fome do mundo. E nunca vou conseguir. Porquê? Porque esta é uma era desse tipo de pressão sobre as pessoas. Amém? E o que aqueles homens passam a vida a fazer é descobrir onde é que hão de gastar aquilo que eles têm. Amém? E querem viver toda a sua vida desfazendo-se daquilo que está sobre eles, daquela marca que têm sobre eles. Amém? Esta pressão que nós estamos a falar, manifesta-se de várias formas. Há aqueles que tentam fazer aquilo que a Bíblia ordena, mas sentem uma frustração por não conseguirem, ou por acharem que a sua vida não está ao nível que devia estar. Aqueles que estão abatidos por enfermidade, por perseguição, pelas lutas do dia a dia,
por aqueles que estão mais próximos e não se convertem, isso manifesta-se numa pressão, um fardo sobre a pessoa. Porque a pressão pode se manifestar ao ponto de nós sentirmos por aqueles que não se convertem. Amém? Por aqueles que estão à nossa volta e não aceitam o caminho. Amém? Isso coloca um fardo. Porque nós temos sentimentos. Amém? Aqueles que se encontram em posições de liderança. Amém? São pessoas que estão sujeitas a maiores forças de pressão. Amém? Porque a própria Bíblia dá testemunho disso. A própria Bíblia diz: atacarão primeiro ao pastor. No outro ponto diz: ao pai de família. Amém? Isso manifesta uma posição de liderança. Amém? E esses estão sujeitos a ainda maiores forças de pressão. E hoje vivemos numa era em que esta palavra stress fala-se em todo lado, arranja-se tratamentos em todo lado, arranja-se terapias para tratar isto em todo lado. Mas isto no fundo apenas reflete, é uma palavra da nossa era, porque reflete o tipo de pressão que nós estamos a viver e que as pessoas aí fora vivem. Amém? A Bíblia fala de um tempo em que a pressão será tal sobre as pessoas, já a noiva não estará aqui, que eles verão monstros, terão visões de monstros horríveis, de demónios que vêm atrás deles, por causa daquela praga que está sobre eles, por não terem aceito a palavra. Amém? Porque quando não se aceita a palavra, Satanás tem direito a colocar o seu gancho lá. Amém? Automaticamente ele tem acesso. Nós sabemos que há duas forças, e rejeitando uma, só resta a outra. Amém? A pressão é uma força física, contínua, exercida sobre um objeto ou contra um objeto, por algo que está lá em contacto. Pressão pode ser também o uso de persuasão, de influência ou intimidação para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Pressão é o sentimento de urgência provocado pela necessidade de se fazer algo ou de atingir algum objetivo, especialmente com tempo limitado. E aqui nós vemos vários tipos de pressão. Vemos a pressão positiva, que nós às vezes sentimos por tentar trazer mais alguém para o reino de Deus. É este o último ponto. Nós sabemos que o tempo é limitado. Nós sabemos que o rapto está aí à porta. Amém? E nós sabemos que não falta muito tempo até as portas se fecharem e quem está e quem não está, não está. E isso traz em nós um sentimento de urgência, isso traz em nós uma pressão por tentar fazer alguma coisa. Amém? Pediram-me para, quando for à América, pediram-me para falar aos jovens, fazer uma pequena palestra. Não é um serviço da igreja, mas é uma pequena palestra aos jovens. Amém? E o tema que Deus colocou no meu coração foi esse: o que é que eu consigo fazer para o nome de Deus? O que é que eu consigo? Porque isso é uma questão que todos provavelmente já tiveram no coração, ou têm. Não é? O que é que se consegue fazer? Por onde é que eu posso pegar? Qual é a melhor idade para se começar? Tudo isso são questões legítimas que as pessoas têm e há respostas para isso. E há forma de ir buscar a resposta para isso. E há conselhos na Escritura e na mensagem acerca disso. Amém? E depois é este tipo de pressão. Há pressão que vem na forma desta influência que é colocada sobre as pessoas, pela era em que nós estamos a viver, e que depois acaba por se manifestar numa força física até. Acaba por se manifestar na carne. O corpo começa a ceder à pressão que está na mente das pessoas. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 4. Também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, não é a roupa que nos pesa, amém? Mas revestidos da couraça, para que o mortal seja absorvido pela vida, para que o mortal seja revestido da imortalidade. Isto é um tipo de pressão positiva.
Amém? Nós o que estamos... A Bíblia diz que nós e a natureza gememos. Nós gememos porque queremos ser revestidos da imortalidade. A natureza geme porque espera a manifestação dos filhos de Deus. Mensagem expectativas. O profeta diz: nós sabemos que se pudéssemos fazer um desenho do amor de Deus, 10 milhões de vezes mais do que os mares desta terra, tudo isso colocado num tubo de uns poucos centímetros de largura, chegaria a milhares de milhões de quilómetros para lá das estrelas. Tudo isso lá, o amor de Deus lá colocado. E só de pensar na pressão que existiria no fundo desse tubo, a aguentar tudo aquilo. Como a água, com todos aqueles milhões de toneladas de pressão, a tentar fazer força. E ainda assim o amor de Deus está a perscrutar os nossos corações esta noite. Grandes forças, onde Ele gostaria de encontrar uma pequena abertura para poder entrar. Para entrar nas nossas vidas e dar-nos este grande poder e unção para lá de todo o entendimento humano. Amém? E ainda assim muita gente passa a sua vida a rejeitar este chamamento. Às vezes só o aceita já no fim da sua vida. Mas há quem fuja constantemente desta pressão por medo, por desconhecimento. Amém? Aquilo é pressão positiva. Aquilo é pressão de Deus a perscrutar os corações e a pressão que a Bíblia fala que nós sentimos desejando ser revestidos da imortalidade. Há uma pressão negativa também. Repare como Deus não moveu Israel, nem deixou que fosse para a terra prometida até que chegasse ao seu tempo destinado. Agora, as pessoas podem ter feito pressão sobre Josué, sobre o líder, e diziam: a terra é nossa, vamos conquistá-la. Josué, tu estás perdido, tu deves ter perdido a tua comissão. Tu não tens o poder que antes tinhas. Tu costumavas ouvir de Deus e conhecias a vontade de Deus e agias rapidamente. Algo está errado contigo. Mas Josué era um profeta enviado por Deus e ele conhecia as promessas de Deus. Por isso ele esperava por elas. Ele esperava por uma decisão clara de Deus. E quando chegava o tempo para avançar, Deus colocou a liderança total nas mãos de Josué, porque ele tinha permanecido com a palavra. Há um ponto em que a Bíblia fala que Israel ficou no mesmo sítio. Não iam conquistar a terra. A terra estava conquistada, os inimigos estavam derrotados, e era só ir e habitar, e eles não iam. Continuavam nas tendas. Continuavam no mesmo sítio. Mas até aí, até nisso havia um propósito. Deus colocou a liderança total nas mãos de Josué. Josué chegou a um tempo em que se levantou e deu a liderança final, porque era ele que tinha que distribuir a terra. Era ele que tinha que distribuir a terra por Israel. E chegou a um ponto em que ele recebeu essa liderança final. E ele levantou-se e disse: até quando vocês vão ficar aí? Assumam, tomem a terra. Se há algum inimigo, acabem com esse inimigo. Porquê? Porque ele tinha permanecido com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. E isso, diz o profeta, isso vai repetir-se no último dia. O mesmo problema, as mesmas pressões. Amém? Há aqui mais à frente um ponto em que o profeta vai dizer, consegue entender o caminho de Israel até à terra prometida. Consegue entender a jornada. O profeta está aqui a falar o mesmo problema neste último dia, as mesmas pressões, a mesma falta de liderança, a mesma falta de ouvir a voz, a mesma falta de tomar posse daquilo que é nosso, a mesma falta de tomar posse da terra. Gálatas 6. Irmãos, diz Paulo aos Gálatas, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão.
olhando por ti mesmo para que não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, ajudai-vos uns aos outros nestas pressões que vêm sobre vós. E assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Levai as cargas uns dos outros. Levai esta pressão, levai, ajudai-vos nestes fardos. Amém? Porque se nós que temos um fardo, fomos livres desse fardo, os outros podem estar a carregar o mesmo fardo, podem estar a passar pela mesma pressão, podem estar a sofrer da mesma situação. Amém? As pessoas que estão à espera da sua vinda estão debaixo de grande antecipação e expectativa. Podemos sentir a pressão. E estão à espera a observar cada movimento e cada sinal, comparando com as Escrituras. Amém? Há uma pressão que está sobre a terra. E a Bíblia falava da pressão que nós sentimos, esperando ser revestidos. E a Bíblia fala da terra a gemer com dores. Amém? E o profeta está a dizer, nós podemos sentir essa pressão. E as pessoas têm grande expectativa. Estão debaixo de grande antecipação. E às vezes eu pergunto-me se nós realmente estamos debaixo dessa antecipação. Às vezes eu pergunto-me se nós estamos realmente debaixo dessa antecipação. Porque o profeta está a dizer, há pessoas que observam cada movimento, cada sinal e comparam com as Escrituras. E há pessoas que e conseguem sentir esta pressão e estão sempre a ver o que é que aquele sinal significa, o que é que aquele movimento significa. Amém? Nesta mensagem que nós temos aí já traduzida, o profeta está a falar de um terremoto que houve na Índia. E ele disse, não houve nenhum sinal, foi uma viagem que ele fez à Índia. E depois os jornais explicavam o que é que tinha acontecido. Os jornais vinham com grandes letras. Podemos relaxar porque os pássaros voltaram aos seus ninhos, os animais voltaram aos campos. O terremoto já não vai haver mais réplicas. Ele estava a dizer, não houve nenhum sinal literal para mostrar que vinha um terremoto. Mas sendo que Deus cuida dos seus, eles tiveram um pressentimento. Eles foram pressionados pelo Espírito Santo para fugirem para longe do problema. Então os animais juntavam-se no campo, uns à volta dos outros. Os peixes deixavam de aparecer. As gaivotas pousavam na praia. Os pássaros não iam para os seus ninhos no meio das rochas, porque eles sabiam que vinha aí algo. E parece-me que os homens são feitos à imagem de Deus, diz o profeta, sentindo esta grande pressão a vir. E eles deveriam fugir até à segurança, deveriam ir até lá. Mas não o fazem, não escutam. Ainda que a voz de aviso, Deus fale dia após dia, noite após noite. Mas o que é? O homem deseja viver em pecado. O homem deseja calar essa voz de aviso e viver mergulhado no seu entretenimento. Mergulhado, alimentando o homem carnal, o cão preto. Vocês sabem, é mais tarde do que pensamos. E é-nos dito, é-nos ensinado que nos dias de Noé, e não só naquele tempo, mas nos dias de Ló, tempos de junção, tempos de maior tribulação, tempos de grande mudança. Sempre, antes que o juízo venha sobre a terra, e nós estamos aí, antes, Deus envia um chamamento de misericórdia. Amém. Antes, mas há um tempo de pressão. Este tempo de junção que o profeta fala, é um tempo de maior pressão. É um tempo de decisão. É um tempo de entrar para a arca. Amém? Agora lembre-se do tempo de Noé. Ele sofria muita pressão. Eu vi na internet esta semana, fizeram nos Estados Unidos uma arca do tamanho da arca de Noé.
fizeram uma réplica, foram ver as medidas na Bíblia e construíram e gastaram não sei quantos milhões, mas não interessa. Construíram aquilo é do tamanho, é maior que o Norte Shopping, é uma coisa enorme. Agora nós podemos pensar, no tempo de Noé, ele e a sua família conseguiram construir uma obra daquelas. Amém? E nós podemos imaginar que tipo de engenharia eles teriam que ter naquela altura, amém? Para construir aquilo. Uns agricultores com uns machados e uns betumes e uns pregos construíram aquela coisa enorme que levaria todos os animais à face da terra, um par de cada. Amém? Menos um par de cada um dos animais, mas dos homens foram mais do que um par, foram 8. Ele construiu aquilo tudo. E agora imagine, na mesma, o equivalente do outro lado, as outras pessoas, a ver aquele monstro a ser construído. Imagine todos os outros monstros que existiriam também construídos naquela altura. Mas não é pelo tempo de vida que as pessoas tinham, eles tinham tempo para construir aquelas obras de arquitetura, aquelas coisas enormes. E a ciência ao lado provava, com aquele tipo de engenharia, provavelmente muito mais avançada que a de Noé, porque eram homens que dedicavam o seu tempo a estudar e a arquitetar, com os seus engenhos, com os seus instrumentos, e eles a provar que não havia chuva. Eles a provar que não era possível chover. Eles a provar que aquilo pela história, que nunca tinha acontecido. E eles a provar que aquilo não fazia sentido, porque a Terra não aguentaria. Primeiro a atmosfera não conseguiria reter aquela água toda. Iria demorar milénios a chover assim tanto para cobrir a Terra toda. Iria demorar não sei quanto tempo para que o nível das águas subisse, também o tempo suficiente. E entretanto eles teriam tempo para construir os seus próprios barcos. E eles a provar que a atmosfera não havia lá nada que pudesse reter aquela água toda, não havia água lá em cima, eles tinham como maneira de provar aquilo tudo. Imagina a pressão sobre aquele homem e a sua família. Amém? Mas era um tempo de junção. Porquê? Porque eles tinham visto o sinal que Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Amém? Eles tinham visto esse sinal. Eles sabiam o que tinha acontecido. Tinha-lhes chegado a palavra de que Enoque andava na terra e não foi mais visto. E não foi mais achado no meio dos homens. Amém? E isto foi um sinal para eles. Amém? De que vinha aí o juízo. Amém? E depois nós podemos imaginar a pressão. Quando ele conseguiu converter a sua família, leva-os para dentro e depois nada acontece durante 7 dias. Amém? E a pressão ali a aumentar. Um pouco antes dos dias da destruição, antes do dilúvio, Deus enviou um profeta à terra, Enoque. E ele enviou um anjo. E ele enviou uma mensagem. E ele fez o sobrenatural. Mas o que fez o homem? Comiam, bebiam, plantavam, construíam, rejeitaram o chamado da mensagem. Amém? E hoje está a acontecer a mesma coisa. Hoje é o tempo de pressão, hoje é o tempo de maior pressão. Deus enviou o anjo, Deus fez o sobrenatural. Uns poucos ouviram e o resto continua a comer, beber, a plantar, a construir, a edificar, a comprar, a vender, a casar e a dar-se em casamento. Amém? Mas 1 João, capítulo 3, versículo 13, diz: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Esta palavra aborrecer significa odiar, perseguir com ódio, detestar. Amém? E João avisa: irmãos, não fiqueis espantados. Não fiqueis admirados se o mundo vos odiar, vos perseguir com ódio, se o mundo vos detestar. Não é uma grande promessa que a Bíblia nos está a deixar, mas é um aviso para nós estarmos atentos, para não desanimarmos. Amém? João está a dizer, não só isso vai acontecer, como é tão provável que nem é de espantar.
Nem é para ficar admirado. Nem é para achar uma grande coisa. João está a dizer, é normal que isso aconteça. João está a dizer, preparem-se, porque isso vai acontecer. Amém? A palavra infalível de Deus, o profeta diz, assim não se preocupe, Deus tem alguns filhos aí. Amém. Amém. Haverá uma grande pressão um dia destes, ao ponto em que você vai ter de orar. Nós não sabemos o que é correr para um bunker, para um abrigo, amém? Ou ir para casa e não ter lá casa nenhuma, estar destruída por bombas. E uma mãe a correr pelas ruas com um bebê nos braços, frito por uma bomba que caiu na rua. Mas não vai demorar muito. Todos vamos saber o que isso é. E então você vai orar nessa altura e vai realmente buscar a Deus. Não vai ser durante 20 minutos um sermão feito pacífico sobre um dignitário algum. Não, vai ser um momento de aflição. Vai ser um momento de busca. Vai ser um momento de aflição. Vai ser um momento em que as pessoas vão buscar a Deus para a salvação. Amém? Será o Senhor Jesus Cristo o poder da ressurreição. E você vai clamar pelo sobrenatural e tudo o resto quando esse tempo vier. Você sabe que essa religião individual, documentada, está muito bem para se viver, mas é terrível morrer-se por isso. Essa religião de Bíblia debaixo do braço, como o profeta costumava dizer, essa religião de ir à igreja ao fim de semana, diz o profeta, está muito bem para se viver, é muito agradável, mas é terrível morrer-se por causa disso, é terrível ser achado em falta por causa disso, pela hipocrisia, por ser morno, amém? É terrível, mas é a unção desta era, em que não há fogo de Deus, em que não há zelo de Deus. As pessoas vão morrer por causa disso, por serem mornas, porque não há promessa para essas pessoas. A única coisa que a Bíblia diz é que serão vomitadas da palavra, da boca de Deus. A boca de Deus é de onde surge a palavra. Não temas, pequeno rebanho, esta era vai terminar em breve. Enquanto termina, aquele joio será juntado. A Bíblia diz, atado em molhos, para queimar. E, como uma corda tripla não é facilmente quebrada, eles terão uma força tripla, tremenda, de poder político, físico e espiritual, da parte satânica, e vão tentar destruir a noiva de Cristo. Ela vai sofrer, mas vai aguentar. Amém? Mas ela vai sofrer. Ela vai sofrer esta pressão tripla, política. Amém? Leis feitas contra ela. Leis passadas para fechar igrejas. Física, perseguição, tormento, escândalos, agressões, espiritual, já estamos a passar por isso. Amém? Ela vai sofrer, mas vai aguentar. Amém? Não tema essas coisas que estão a vir sobre a terra, diz o profeta, porque aquele que amou aos seus, amou-os até ao fim. Amém? Jesus. Amém? Aquele que amou os seus filhos, amou-os até ao fim. Fez a obra até ao fim. Amém? E nós sabemos que a noiva não vai passar por nenhuma tribulação. A tribulação é já agora, nesta pressão. O mundo não está a passar por tribulação nenhuma. O mundo está a rir, a comer e a beber. Amém? A tribulação sobre o mundo virá aí. O mundo está entretido. Está nos seus entretenimentos, a ver como há de alimentar a sua carne e os prazeres da sua carne. A pressão que as pessoas sofrem é como alimentar essa carne. É diferente da nossa pressão, não é? É diferente daquilo que nós buscamos, não é? Agora, eles não vão crer se um ministro santo ordenado por Deus com o Evangelho lhes puder dizer. É tão cinzento, é tão negro. Honestamente, o mundo inteiro parece ter uma pressão sobre si. E é apenas, eu não sei como explicar, diz o profeta.
mas está aqui. Amém? E eles não vão crer. Eles não vão crer, independentemente de todos os milagres que se operem, que se façam. Não vão crer. O profeta dizia ainda a semana passada, essa terceira, salvo erro, até está aqui, mais à frente. Mas nós lemos a semana passada, ela dizia, essa terceira fase é para a noiva e é para os completamente perdidos. Amém? Aqueles que vão ver, aqueles que vão ouvir, vão menear a cabeça e ir embora. Rejeitar. Amém? Completamente perdidos. Jesus, as suas últimas pregações, antes de trazer as promessas aos seus discípulos, uma das suas últimas pregações foi aos completamente perdidos, pregando a incredulidade deles. Amém? Antes da sua ascensão. Aqui a Bíblia fala que os Estados Unidos surgem como um cordeiro, a liberdade da religião. Eles unem-se diretamente. Depois falava como um dragão, exercia o mesmo poder que o dragão antes dele. São os Estados Unidos. O ministro disse-me há pouco tempo, um amigo meu, irmão Branham, Deus nunca vai deixar cair os Estados Unidos por causa da base dos seus antepassados, fundada sobre a religião. Eu disse, ele deixou que os judeus, claro, fossem levados. Eles tinham uma base muito melhor que a nossa, está certo? Deus não presta homenagem a uma geração que já passou. Você ou anda na linha ou está fora do reino. É tudo. É verdade. É só isso. Amém? E Deus não nos vai salvar por nós carregarmos uma mensagem debaixo do nosso braço. Só porque nós ouvimos e aceitamos um profeta e que Deus enviou um profeta. Isso não salva ninguém. Amém? Isso não salva ninguém. Ter mensagens nas prateleiras não salva ninguém. Amém? Deus não presta homenagem a uma geração que já passou. Já passaram 50 anos, mais até. Isto que o profeta esteve aqui. E Deus não presta homenagem a gerações passadas. Deus trabalha individualmente com cada um. Ou se anda na linha, ou se está perdido. Amém? Olha o que o profeta diz aqui, está a apertar. E quando chegar o tempo, e a pressão chegar ao ponto em que você é espremido, então observe o que eu estou prestes a dizer-lhe dentro de alguns minutos. Veja, aqui está, veja então a terceira fase do chamado. Será para os que estão completamente perdidos, mas será para a noiva e para a igreja, da mesma forma. Amém? Para nós será um sinal, e para eles será um sinal. Para nós será um sinal de que estamos à porta do arrebatamento, e para eles será um sinal de que acabou o tempo, de que estão perdidos. Uma pergunta. Nós vimos isto também. Irmão Branham, será que a noiva vai passar pela perseguição como a Igreja Apostólica Primitiva passou? Essa pressão física? Esse tormento físico? Não, diz o profeta, eu acabei de explicar. Não, a seguir vem o rapto. Lembre-se, nós estamos na terra prometida, nós estamos na fronteira. Entende a marcha de Israel? Houve um tempo de perseguição lá no Egito, eles eram chicoteados. Amém? Depois houve um tempo de passar o Mar Vermelho. Depois houve um tempo de caminhar no deserto. E depois houve um tempo de Josué. E agora nós estamos na fronteira. Prestes a passar para a terra prometida. Prestes a passar para o lado de lá. Prestes a tomar posse da nossa promessa. Entra, irmão, irmã, seja pressurizado. Sabe o que é pressurizado? É como acontece nos aviões ou nos astronautas. Há uma diferença de pressão. Cá fora tem uma pressão, lá dentro tem outra. Então cá fora no espaço os astronautas têm um fato especial para aguentar aquela pressão. E depois eles entram numa cabine e fecham a porta. E faz-se ali uma pressurização. Coloca-se a pressão igual. E ele pode tirar o seu fato aí. E depois pode entrar na sua nave outra vez.
porque já está na pressão que os seus pulmões aguentam. Cá fora é vácuo, é vazio, no espaço. Os seus pulmões não aguentam, ele morria logo. Então ele coloca aquele fato. Então o profeta está a dizer: irmão, entre, seja pressurizado, a pressão não vai magoar quando entrar e for pressurizado. Entre em Cristo. E assim não se vai importar com aquilo que o mundo diz. Amém? Eles nunca o podem magoar, você já está dentro. Amém? A pressão aqui já é boa, já é suficiente para os seus pulmões. Tira esse fato. Jesus Cristo é a nossa grande e gloriosa nave espacial onde nós vamos estar, que será lançada pelo Espírito Santo e poder e fogo quando começar a voar uma destas manhãs, para lá deste universo, deste cosmos que nos rodeia, desta pressão que nos rodeia. Amém? Para lá disso. Quando a perseguição vier, não tenha medo. Há uma luz que disse que ele ia arrebatar o seu povo. Ela não vai passar pela tribulação. Ela vai ser arrebatada, a noiva. Como é que vão fazer isso, irmão Brano? Não importa se ficar muito escuro e não conseguir ver a sua mão à sua frente. Lembre-se, há um homem aqui que pode acender a luz, que pode arrebatar essa igreja. Como é que ele o vai fazer? Nós não sabemos. Nós sabemos que a única coisa que nós sabemos é que há um alarido, há uma voz de arcanjo, uma voz de trovão que traz a ressurreição dos santos e uma trombeta de Deus que nos chama ao arrebatamento. Essa é a única coisa que nós sabemos. Como é que ele o vai fazer? Nós não sabemos. Mas sabemos que ele é poderoso para o fazer. Porque ele fez isso com o primogênito dentre os mortos, Jesus Cristo. Ele ressuscitou num corpo glorificado. Amém? E ele tomou para si, fê-lo ascender aos céus. Um dos exemplos de arrebatamento que nós temos na Bíblia, o próprio Jesus Cristo. Ele mostrou o caminho, ele mostrou como é que se faz. Amém? Ele levou consigo os santos do Antigo Testamento. E tudo isso foi só para nos mostrar o que ele vai fazer connosco. Tudo isso foi só para provar que ele é capaz. O que ele fez com o seu corpo terrestre, ele fará com os nossos corpos mortais. E os vai revestir da imortalidade. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Amém? Vamos ter a música. Amém? Que o Senhor se compadeça de nós nesta manhã. Amém? Nós vimos à sua casa para ouvir a sua voz. Nós tivemos uns poucos momentos da palavra. Nós já oramos, nós já cantamos, nós já ofertamos. E agora pedimos que o Senhor termine a sua obra nesta manhã e que Ele faça aquilo que mais lhe aprouver nos nossos corações nesta manhã. Nós queremos lhe pedir agora, enquanto estamos aqui, enquanto dedicamos o nosso coração a Ele, mais um momento de oração, nós gostaríamos realmente que Ele pegasse nestas palavras e as vivificasse no nosso coração. Nós gostaríamos de ver esta palavra desta manhã a fazer sentido no nosso coração. A ser vivificada, a trazer sentido e a trazer algo, a acrescentar-nos algo no nosso caminho com Deus. Mas nós estamos aqui nesta hora
em primeiro lugar, para agradecer aquilo que Ele fez por nós. Nós vamos ter um versículo que queremos deixar para a nossa semana, mas primeiro vamos orar. Vamos dar graças a Deus por aquilo que Ele hoje fez por nós, porque Ele nos trouxe à sua casa. Ele não tinha de o fazer. Ele não tinha de ter nada para nós esta manhã. Ele não tem de fazer nada por nós, para além do que Ele já fez. Nenhum de nós, pelo menos é o que eu sinto, nenhum de nós faz nada durante o seu dia que obrigue Deus a alguma coisa. Nenhum de nós faz nenhuma obra que leve a que Deus seja obrigado a algo. Pelo contrário, nós fazemos muitas obras que um Deus com menos misericórdia nos abandonaria, provavelmente. Mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. E nós temos então a certeza pela Escritura que tudo aquilo que cada um de nós possa fazer de errado, ou tudo aquilo que cada um de nós possa tropeçar ou fazer de errado, há uma forma de ver esse mal corrigido. Há uma forma de ver isso apagado. É colocado no altar um coração sincero, um coração contrito, que coloca esse erro no altar, e o sangue faz a expiação, a remissão desse pecado. Aí somos vistos novamente como sem pecado. A partir do momento em que o nosso coração confessa o nosso erro, e nós estamos agora limpos perante o Senhor. Nós queremos orar agora. Nós vamos fechar os nossos olhos, se ainda não fechamos. Vamos colocar o nosso pensamento. Vamos orar também, não vamos esperar que se faça oração, vamos orar todos. Vamos orar tendo no nosso coração a certeza de que estamos perante Deus, de que nós não estamos aqui perante o pregador, ou para que os outros olhem para nós, ou para nos vermos uns aos outros, ou para ver o que trazemos vestido, ou como é que o cabelo está penteado. Não é esse tipo de presença. Esse tipo de presença não era preciso virmos a uma igreja tão pequena. Há aí muitas igrejas grandes que têm esse tipo de adoração. Nós estamos aqui porque queremos que realmente há o Deus vivo que está aqui. É o Deus vivo que enche estas 4 paredes com a sua presença. E se em algum momento nós não temos essa certeza, então temos de ir buscar. Porque o pior que há é uma religião forçada. O pior que há é uma adoração que não é sincera. Isso é outro tipo de pressão. Isso é uma opressão na vida de uma pessoa. Viver anos e anos e anos de uma adoração que não é sincera, que não é de coração. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre desse mal. Mas nós estamos aqui porque queremos que Deus habita no meio deste louvor. Deus está aqui. Deus é poderoso para nos perdoar os pecados, para nos livrar de todo o mal, para abençoar os nossos passos. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós queremos agora orar a Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor. Nós estamos aqui e nós damos-te graças. Nós queremos dar-te graças, Senhor, pela palavra desta manhã, Senhor. Nós sabemos que vivemos num mundo onde a pressão é muita e nos rodeia, Senhor.
Senhor, nós oramos, Pai, para que Tu tornes, Senhor, as Tuas palavras de vitória e as Tuas promessas vivas em nós, Pai. Nós sabemos que Tu amas ser relembrado das Tuas promessas, mas Tu amas ver a nossa fé nas Tuas promessas, Senhor. E nós estamos aqui agora para manifestar a nossa fé nas Tuas promessas, a promessa de que Tu prometeste livrar, Senhor, livrar-nos de todo o mal que pudesse vir sobre nós, a promessa de que Tu tens, Senhor, a cura e a remissão dos pecados para nos dar, a promessa de que nenhum de nós será afligido por pressão que possa vir para além das nossas forças. Senhor, nós estamos aqui, Pai, queremos agradecer a Tua grande obra, Pai, que Tu tens feito nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, colocar esta ação de graças no Teu altar nesta manhã. Nós agradecemos, Pai, por nos teres feito passar sobre todo esse tipo de pressão e temos prevalecido, temos sido vitoriosos, Pai. Senhor, Tu disseste, Pai, que nós seríamos odiados por causa do Teu nome, mas aquele que perseverar até ao fim seria salvo. Senhor, ajuda-nos a continuar a aguentar essa pressão, essa luta que vem sobre nós. É apenas um momento de prova. Nós preferimos esta pequena tribulação do que termos de ficar para a grande tribulação. Nós preferimos passar agora por este pequeno tormento na nossa carne e sermos arrebatados e sermos revestidos de imortalidade do que ter de ficar para a segunda ressurreição, do que ter que ficar para o juízo final, do que ter de ficar, Pai, para esse tempo de juízo, onde Tu regerás as nações com vara de ferro, onde se abrirão os livros e todos serão pesados na balança. Não, Senhor, nós queremos que realmente Tu nos chamaste para sermos revestidos de imortalidade, Pai, para termos o céu já aqui, enquanto podemos, Senhor, adorar, Pai, em sinceridade, em verdade, em que podemos ter a sétima dimensão no coração, Pai. Senhor, ao mesmo tempo, confessamos as nossas falhas, por sermos fracos, às vezes, por desfalecermos na fé. Nós oramos por mais fé. Nós oramos para a remissão destas falhas. Nós oramos, Senhor, para que Tu perdoes, para que Tu nos unjas, Senhor, com coragem, para que cada um de nós seja fortalecido na sua fé e veja, Senhor, o quanto Tu tens para dar e para provar e para prover, Senhor, para nós. Senhor, ajuda-nos, Pai, a nossa oração. Queremos, Pai, dar-Te agora graças, Pai, porque cada um de nós tem visto coisas grandes, coisas gloriosas, coisas firmes, de que não há palavras, Senhor, para o explicarem. São coisas inefáveis, inexprimíveis. Senhor, mas às vezes nos esquecemos, às vezes fraquejamos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a ver a Tua obra, a levar as cargas uns dos outros, Pai. A ajudar a estender a mão ao nosso próximo, a amar o próximo. Abençoa-nos, Pai, como congregação. Agora nestes serviços, onde apenas será o profeta a pregar para a congregação, abençoa, Senhor. Senhor, continua a dar zelo
para que os irmãos estejam na tua casa a horas, com vontade de te servir, continuarem a trazer os dízimos e as ofertas e a adoração e os pedidos de oração colocados, Pai, e as canções, Senhor, feitas com dedicação. Senhor, continua a abençoar este rebanho. Enquanto eu estiver fora, Senhor, ajuda-me, Pai, no caminho da ida e da volta, guarda esses aviões, guarda esses automóveis nessas estradas, abençoa os irmãos, Pai, que convidaram e que vão ceder o púlpito, e essas congregações que vão ouvir a palavra. Senhor, inspira, Pai, os meus lábios a falar a palavra certa. Abençoa, Senhor, o nosso pastor lá nesse hospital, Senhor. Continua a ajudá-lo na sua recuperação. E, Senhor, nem que os médicos digam que não há chance, nós sabemos que Tu podes fazer uma grande obra. Senhor, nós vemos o que Tu já fizeste e isso nos dá alento, nos dá ânimo para o futuro, pois sabemos que a Tua obra vai continuar. Nós sabemos que Tu vais continuar a fazer essa grande obra, que o vais abençoar, que o vais livrar, Senhor. Nós oramos agora, Pai, para que Ele seja, o nosso pastor, seja abençoado neste momento, Pai. É a nossa oração, Pai. Abençoa, Senhor, agora, enquanto nos dirigimos para nossas casas. Senhor, responde às nossas orações. Ouve, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus.